Capítulo 21. O Colégio Nossa Senhora de Fátima. A fábrica de tecelagem vinha progredindo sensivelmente, com aumento significativo na produção e melhoras na qualidade e apresentação dos fios. Os sócios estavam entusiasmados, pois o número de empregados crescia a cada mês, dando oportunidade de trabalho para inúmeros pais de família. O lucro não era tão alto quanto o das exportações de café na época áurea, mas esse não era o principal objetivo dos administradores. A questão era fazer o bem sempre, aplicar o que tinham aprendido na doutrina que abraçaram. Quando chegaram a São Paulo numa situação difícil, Macedônio fez um grande sacrifício para matricular sua única filha, Estela, no curso normal do Colégio Nossa Senhora de Fátima, uma das melhores escolas da cidade. Ela era adotiva e sabia de sua condição, desde a tenra idade, e isso nunca lhe causou nenhum tipo de constrangimento. Queria ser professora, uma profissão valorizada pelos governantes da época e pela sociedade em geral. No início do ano letivo de 1936, foi apresentado à classe o professor de filosofia, Padre Augusto de Maria. Estela, em plena mocidade, quando o viu pela primeira vez, ficou maravilhada com a cultura daquele homem, que impressionava os alunos com sua fluência e bons conhecimentos da matéria. Ela sentiu alguma coisa diferente, como se já o conhecesse. O padre era considerado um dos melhores professores da escola. Com os novos conhecimentos adquiridos em sala de aula, observou que o centro espírita que frequentava, a doutrina espírita era tratada unicamente como religião, quando na realidade era também filosofia e ciência. Com o professor admirável, passou a se dedicar com afinco aos estudos daquela matéria, cumprindo com pontualidade as pesquisas e os trabalhos na biblioteca. Tornara-se uma das melhores alunas da classe. Passou a conhecer melhor os filósofos e mudar a maneira de ver a vida. E quanto mais estudava, mais compreendia, nas suas reflexões e conclusões pessoais, que os filósofos eram todos espíritas, pois questionavam o objetivo da vida, de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que se espera de nós, para onde vamos. Nos seus estudos na casa espírita, encontrou uma citação do espírito Erasto, que dizia o mesmo que seu professor. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Nota: O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, capítulo 20, questão 230. Feliz com os novos conhecimentos, no ímpeto de coragem, no vigor de sua juventude, tomou de uma folha do caderno, rabiscou rapidamente uma poesia e a entregou para o querido professor. Professor Augusto, já lhe conheço antes de renascer. Isso é prova que Deus é justo e me dá a alegria de viver. Padre Augusto vinha observando a participação de Estela nas aulas, sorrisos, olhares, e começou a interessar-se por aquela linda jovem. Ela não estava interessada nele como homem, mas ingênua não poderia imaginar que sua amizade pudesse ser mal interpretada. Quando recebeu a poesia da moça, um presente inesperado, deduziu tratar-se de caso fácil, que era correspondido, e sua experiência com as mulheres, que não foram poucas, mostrava que estava na hora de estreitar o relacionamento e tirar proveito daquela amizade interessante. Na primeira oportunidade, procurou-a na biblioteca da escola e perguntou com bom humor: Estela, você nasceu ou renasceu? Ao cumprimentá-la, não estendeu a mão para ser beijada, que era costume no interior, com as pessoas mais simples e submissas ao clero. Ela ficou surpresa com a presença do professor, mas feliz com a visita. Respondeu sem pestanejar. Um padre e professor de filosofia deveria saber a resposta. Disse com um sorriso charmoso que a deixou mais atraente. Estela, Deus nos concede apenas uma vida, é essa a resposta certa. Respondeu de modo professoral, encantado com a primeira aluna da classe. Eu estou chocada, nunca poderia imaginar que o senhor fosse ateu. Falou provocando o religioso e deixando transparecer seu bom humor. Estela, não sou ateu, creio em Deus, creio em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E gostaria que você me chamasse de Augusto, senão vou chamá-la de senhorita Estela.
disse com um sorriso malicioso, tentando forçar uma proximidade que não tinham. Naquele momento, na biblioteca, estava acontecendo o encontro de um pai com sua filha, mas infelizmente desconheciam essa realidade. Ela estava sentindo uma emoção diferente, que julgava ser decorrente da admiração que tinha pelo mestre, e ele em busca de um possível relacionamento amoroso. Apesar de inexperiente, inspirada pelos espíritos bondosos que a assistiam, respondeu tranquila: tudo bem, então vou chamá-lo de Pai Augusto, porque padre em latim quer dizer pai, e como tem idade para ser sua filha, ficará mais adequado. Padre Augusto, diante da inteligência invulgar da moça, recuou com astúcia. Chame-me como quiser, como achar melhor, menos de pai, pois sou muito jovem para ter uma filha bonita como você. Não acredito em outras vidas e creio em Deus, não sou ateu. Continua surpresa, padre. Que Deus é esse em que o senhor acredita? O meu Deus é o Pai Nosso que estás nos céus, ensinado por Jesus Cristo. O senhor acredita que Deus é nosso Pai e não acredita em outras vidas? Como explica o nascimento de uma criança inteligente e outra débil mental? Qual a finalidade da existência única para cada uma dessas crianças? Um pai faria isso com seus filhos? São mistérios de Deus que não nos cabe questionar. Respondeu, tentando fugir da discussão difícil para ele. Essa e outras questões existenciais o atormentavam de longa data. Ele tinha uma série de dúvidas sem respostas. Então, seu Deus não é pai, é um carrasco? Uma criança terá uma vida normal e outra, uma vida impossível. Isso é justo? Estela, às vezes pergunto-me por que essas coisas acontecem. É uma das perguntas mais difíceis de responder. Respondeu com sinceridade. Deus é justo, amoroso e misericordioso, e muitas vezes nos acontecem coisas que não podemos entender. Como não temos as qualidades de Deus, não temos condições de penetrar seus mistérios. Cabe a nós simplesmente confiar. Padre, seria melhor não confiar. Não confiam num Deus que beneficia uns e prejudica outros, sem uma boa explicação. Se a vida é uma só, como fica aquele que nasce numa tribo e outra na cidade? Qual dos dois vai para o céu? Não acredito nesse Deus. Ele não tem nada de misericordioso, é injusto, claramente injusto. Ela percebeu que a situação incomodava o professor. Vamos mudar de assunto. Gostei muito do que você me escreveu. Muito obrigado pelas suas palavras. É que sinto que eu conheço de outras vidas e gostei de reencontrá-lo. Gosto de suas aulas, admiro seu trabalho, mas pensei que a filosofia o deixasse mais espiritualizado. É uma pena, quase todos os filósofos falam da continuidade da existência. Disse com franqueza, sem deixar de esboçar um sorriso. O fato de dar aulas não quer dizer que acredito em todos os filósofos. Procuro reproduzir com clareza o pensamento deles diante da vida, mas isso não representa necessariamente minha forma de pensar. Agora tenho um compromisso. Depois quero que você prove que nos conhecemos em outras vidas. Gostaria de conversar melhor sobre este assunto. Qual o assunto? Reencarnação ou filosofia? Enquanto o Padre Augusto ficou pensando na resposta, ela arrematou. Tudo bem, amanhã, aqui na biblioteca, nesse mesmo horário. Capítulo 22. A sedução de Estela. Padre Augusto estava ansioso. Contava as horas para apresentar-se na biblioteca no horário combinado. Estela não saía de sua cabeça. A beleza e a delicadeza da estudante o deixavam louco, não se importando com o relacionamento que mantinha com uma das professoras do colégio, com quem sonhava casar-se. Reconhecia que ela era jovem demais para os seus propósitos, mas não queria perder aquela chance. Estava inebriado com a possibilidade de seduzi-la. Na biblioteca, foi recebido com alegria e ganhou um lindo presente embrulhado com papel de seda e fita colorida. Espero que goste. É sobre uma filosofia que adorei, que está revolucionando o mundo. Resolvi presenteá-lo, diz Stella com o entusiasmo de uma jovem estudante que ficou feliz com a presença do professor. Padre Augusto rasgou o papel que envolvia o livro e leu meio sem graça. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Muito obrigada, Estela. Já tinha ouvido falar, mas não tive coragem de comprar, por motivos óbvios. Sou católico. Esse é um livro espírita, mas, por ser um presente seu, prometo que vou ler. Certeza que vai ler? Não estou acreditando muito.
Ele faria qualquer coisa para aproximar-se dela e ganhar a sua confiança, até ler aquele livro que reprovava. Com bom humor, retrucou sorrindo. Se realmente tivemos vidas passadas, imagina os presentes que você me deu. Ela riu, aproximou-se e abraçou-o como uma filha abraçaria um pai. Ele recebeu o carinho inesperado e sentiu como que uma barreira protegendo a moça de suas intenções, que não teve o comportamento que teria se fosse o abraço de uma outra mulher. Professor, depois me conte se gostou. Já gostei do livro antes de ler. Um livro de Kardec para um padre, era só o que me faltava. E continuou brincando, aproveitando o clima descontraído que o estreitava com a aluna desejada. Mas você terá um presente meu, tenho o direito de revidar. Pois não, professor, mas se não gostar, não sou obrigado a aceitá-lo. É um presente do fundo do coração, ofereço uma pizza no Bexiga. No bairro Bela Vista? Como não? Adoro as cantinas de lá. Pode marcar o dia e a hora. Posso escolher a pizza? É lá que sempre vou com meus pais, respondeu Estela, pulando de alegria. Hoje venho buscá-la aqui em frente, no ponto do bonde. Só pode ser hoje à noite, nos outros dias tenho aulas. Combinado, professor. Vou aguardá-lo. Posso levar uma amiga? Não pode não, um livro, uma pizza. E riram gostosamente. Estela ficou meio indecisa em sair sozinha, mas ele era padre. Se não posso confiar num religioso, em quem vou confiar? Pensava. Estela não poderia sair depois das 18 horas, muito menos jantar com alguém. Sua vontade seria severamente reprovada pelos pais. No entanto, frequentava o colégio à noite sempre que os estudos obrigavam, e foi o que infelizmente contou para sua mãe. Moça crédula, não tinha a menor ideia do que a esperava nesse dia. Se soubesse, ficaria em casa e teria evitado muitas lágrimas e momentos de desespero. Na sala do apartamento do padre, ao lado do confortável sofá, um rico itagere exibia porta-retratos com fotos sensuais de artistas francesas, que faziam sucesso no cinema, revelando os gostos do morador em contradição com sua moral de pároco. O professor astuto, com o objetivo de angariar a simpatia e confiança de sua convidada, tratou de substituir as fotos ousadas por outras com motivos infantis, que se encontravam dentro de uma caixa em seu quarto. No horário combinado, ele já estava no ponto do bonde. Ela estranhou seu terno elegante. Professor, o senhor não está de batina? Não acho legal ir a um restaurante de batina. Todos ficam olhando e perguntando: o que será que esse padre está fazendo aqui? É desagradável, sinto a reprovação das pessoas, principalmente das carolas, então reservo uma muda de roupa para certas ocasiões. Não posso vestir-me desse jeito, mas sou um pouco rebelde. Gostaria de ser livre como você, mas tenho que obedecer às regras. E seja sincera, é a roupa que faz o cristão? Não, também não suportaria ser obrigada a andar sempre de batina, e sorriu aprovando a atitude do padre. Tomar o bonde com destino ao Bexiga, bairro dos italianos. O padre Augusto de Maria poderia deixar de ser padre, se quisesse, pois tinha uma boa profissão que permitiria sua sobrevivência. Era professor renomado e bem remunerado, tanto que estava planejando casar-se, mas Estela apareceu em sua vida e não queria perder a oportunidade de conquistá-la. Seria uma aventura passageira, como tantas outras que tivera com alunas e frequentadoras da igreja. Estava cada vez mais encantado com a garota, e ela, adolescente, ingênua e inexperiente, estava confiando no padreco. Em seu amplo apartamento, próximo ao colégio, apesar da vida que vivia, pensava seriamente em renunciar à vida eclesiástica e um dia se casar. Na cantina romântica, acomodaram-se numa mesa de canto, longe do burburinho dos clientes e dos olhares curiosos. Padre Augusto perguntou interessado em puxar assunto. Fale-me sobre esse negócio de espiritismo. Leia o livro, respondeu Estela com um sorriso encantador. Foi de lá que você tirou essa ideia de que me conhece de outras vidas? Leia o livro. Você não sabe falar outra coisa? Só leia o livro. É que o livro dos espíritos é a base fundamental da doutrina espírita. Responderá às suas perguntas melhor do que eu. Não quero correr o risco de ensinar errado. Primeiro leia, depois discutiremos suas conclusões. Respondeu com o mesmo sorriso charmoso.
Num determinado momento da conversa, o conquistador resolveu desabafar seus pensamentos, que era uma tática desenvolvida para testar o quanto sua presa concordaria com seu comportamento, com suas intenções. Estela, não suporto o celibato, é um dogma católico ultrapassado que contraria a natureza. Vai de encontro ao sacramento mais valioso da Igreja. Crescei e multiplicai-vos. Porque um padre está proibido de formar um lar, nós que somos os maiores defensores da família? Alguns colegas dizem que é para forçar a concentração no trabalho. Mas e os dirigentes de outras religiões que são casados? Trabalham menos? Como vamos orientar os devotos em questões de relacionamento conjugal, educação de filhos e outros problemas familiares sem tê-los vivido? Quando problemas dessa natureza são levados ao confessionário, somos obrigados a opinar sobre o desconhecido. Considero o celibato totalmente contrário à natureza humana. Você não acha difícil o homem conter seus impulsos? Acho difícil, sim. Também sou contrária ao celibato. Acho que os padres deveriam se casar, constituir família. O celibato deveria ser voluntário e não obrigatório. O celibato obrigatório causa uma série de problemas que vemos por aí, que ocupam as páginas dos jornais. Padre Augusto exultava com o raciocínio da jovem, que de certa forma beneficiava-o. Conversaram sobre diversos assuntos, e a aluna estava feliz por conhecer melhor a pessoa que ela admirou desde o primeiro dia de aula. Jantaram relativamente rápido e o mestre, olhando para o relógio, falou atencioso. Que bom que terminamos cedo. Gostaria de lhe mostrar uma coisa importante, que fiz especialmente para esta noite, se você não se importa. Moro aqui perto, podemos ir a pé conversando, disse convincente. É tarde, professor, vamos deixar para outro dia. Estela tentou recusar o convite com razão, mas também estava gostando de usufruir da companhia dele. Faço questão que seja hoje e ofereço táxi para você voltar para casa, disse sorrindo. Então vamos rápido. A estudante aceitou o convite, curiosa para saber o que era essa coisa importante que ele havia reservado. Padre Augusto sentiu que seu plano estava caminhando bem. Chegando ao apartamento bem decorado, ela se acomodou confortavelmente no sofá. Numa mesinha ao lado havia alguns porta-retratos estrategicamente colocados. O professor sentou-se ao seu lado e começou a acariciar seus cabelos, fazendo elogios à sua beleza e tentando uma maior aproximação. Ela esquivou-se com delicadeza, e ele foi pegar o doce caseiro que havia preparado. Estela, só um minuto que vou servir a sobremesa que fiz com carinho. Mas para harmonizar, precisamos de um bom vinho. Obrigada, professor, não bebo, disse sorrindo, encantada com o ambiente acolhedor e a gentileza do mestre. É vinho de missa, abençoado por Deus, não faz mal nenhum. Disse convicto de que ela experimentaria pelo menos um pouquinho, que seria o início da noite para envolvê-la da maneira como pretendia. Com vinho ou sem vinho, estamos a sós. Daqui ela não sai, pensava. Foi até a cozinha para ultimar os preparativos. Ela ficou na sala olhando as fotos no etagere. De repente, levou um susto. Sua mãe com um bebê recém-nascido no colo. Pegou o porta-retratos, viu uma frase no verso. Reconheceu a letra e, nervosa, com muita dificuldade, tirou a foto do porta-retrato e leu. Padre Augusto, como ela caiu do céu para nós, colocamos o nome de Estela, que quer dizer estrela. Deus o abençoe. Jandira, São Carlos, 15 de março de 1919. Correu até a cozinha desconcertada, sem saber o que dizer. Exibiu a foto com as mãos trêmulas e falou emocionada. Padre, essa é Jandira, minha mãe. São Carlos é a cidade onde nasci. Essa é a data do meu nascimento. O senhor conhece a minha mãe? O que o senhor tem a ver com tudo isso? O conquistador incorrigível reconheceu de imediato que estava diante de sua própria filha. Moralmente arrasado com a situação inesperada, sem coragem para confessar a verdade, pois estava conduzindo um plano de sedução quase concluído, envergonhado e perplexo, sentiu sumirem suas forças e deixou cair as baixelas de cristal e o vinho, que estavam na bandeja. O barulho da quebra dos cristais e a bebida derramada no tapete perturbaram-no mais ainda. Sem ter o que responder,
Estancou paralisado olhando para ela, sentindo as lágrimas da vergonha banhar seu rosto. Ela ficou surpresa com a mudez do professor, que não esboçou nenhuma reação. Quem afinal era ele? Por que não respondeu sua pergunta? Seria ele o responsável por sua adoção ou era seu pai biológico? Que segredo estaria escondendo? Somente agora notou que seus olhos azuis eram parecidos com os dele. Colocou o retrato em sua bolsa e saiu correndo, em busca do aconchego da mamãe querida que poderia ampará-la e explicar aquela foto. Foi chorando pelas ruas até encontrar um táxi. Capítulo 23. O arrependimento do padre. Após a saída repentina de Estela, Padre Augusto sentou-se no sofá e chorou amargamente. Quase cometera um crime terrível contra sua própria filha. Com a cabeça entre as mãos, sentia-se um fracassado, com vontade de pôr fim à própria vida. No seu desespero, sabia que tivera um comportamento imperdoável. Estava enojado de si mesmo. Meu Deus, o que eu pretendia fazer? Ela é minha filha, sou um canalha. Preciso acabar com minhas aventuras amorosas. Esse dogma do celibato está acima das minhas forças. Preciso sair da igreja, casar-me, constituir um lar, ter uma vida digna como todo mundo. Meu Deus, me perdoe, não consigo suportar o peso dos meus erros. Soluçava sem parar, revendo, como num filme, os atos negativos que cometera ao longo de sua vida. Tivera inúmeros casos conjugais, era um conquistador hábil, iludia com certa facilidade, sem pensar nas consequências de seus atos, na dor que causava aos que se deixavam levar por suas promessas. Não respeitava o celibato que lhe foi imposto, contrariou o juramento que fizera quando se ordenara padre. Utilizava-se de sua condição de sacerdote para inspirar confiança e transitar com facilidade entre aqueles que o rodeavam. Sua autoridade eclesiástica lhe dava uma série de benefícios e se aproveitava disso. Atormentado por uma avalanche de pensamentos, não conseguiu dormir. Arrependido pelo que fizera, derramou muitas lágrimas, pensando em mudar o curso de sua existência. Sentia-se infeliz, o mais infeliz dos homens. Não conseguia parar de pensar nas consequências se pecasse contra sua filha. Preferiria morrer. Concluiu que demitir-se da igreja e se casar, montar sua casa, seu lar, ter uma família, seria o primeiro grande passo. Estava seriamente arrependido. O arrependimento, quando sincero, dá início à vontade de melhorar-se. A vontade é a maior força do universo. É a energia que move montanhas, segundo nos ensinou Jesus. No entanto, o processo de mudança interior pode gerar a culpa, o complexo de culpa, pelo reconhecimento das faltas cometidas. Sempre que alguém não pratica as leis de Deus, está fazendo mal, está errando. Como as leis de Deus estão escritas na consciência, dizem com precisão quando o indivíduo erra, para que possa, se quiser, corrigir-se, regenerar-se. A ação da consciência é o maior estímulo à evolução do espírito. É um ato interior e íntimo, exclusivo da criatura, que estimula o crescimento espiritual, que se completa com a cessação das falhas e a reparação dos prejuízos que causou. Sem a reparação não há progresso. Semear é uma questão de livre-arbítrio, mas colher é obrigatório, é da lei. De que maneira o professor poderia reparar os desvios cometidos? Fazendo todo o bem ao seu alcance e não errando mais, praticando boas ações até o limite de suas forças. O amor cobre a vastidão de pecados, isto é, quando fazemos o bem, quitamos nossas dívidas, somos os primeiros beneficiados. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de existências anteriores ou da existência em curso. Portanto, o erro, que resulta no sofrimento, na dor física ou moral, é uma forma valiosa de aprendizado. Se o espírito imortal aprendesse com o Evangelho de Jesus, não haveria sofrimento nem dor. Mas o espírito, no estágio evolutivo em que se encontra, dominado pelo egoísmo e pelo orgulho, deixa-se levar pelas ilusões da terra. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Jesus é o modelo que devemos seguir, nosso guia. Naquela noite, a mãe de Estela explicou-lhe o processo de sua adoção. Disse que o padre Augusto de Maria era seu pai biológico e que não conheceu sua mãe, que morava numa fazenda próximo de onde moravam.
Disse também que achava que o padre tivesse morrido. Havia sido informada disso, não sabia que ele estava morando em São Paulo. Era grata a esse religioso por ter recebido dele uma filha encantadora. Jandira advertiu Estela severamente, pois fora imprudente e desobediente, aceitando o convite para sair com o professor, sem avisar seus pais. Estela pediu desculpas e mentalmente agradeceu a Deus a proteção espiritual que tivera, pois seu comportamento poderia resultar num desastre moral de sérias proporções. O professor afastou-se das aulas por uma semana para recuperar-se emocionalmente, alegando problemas de saúde. Quando retornou, procurou pela filha na biblioteca. Ele não usava vestimenta clerical. Estela, vim pedir o seu perdão. Perdoe-me, por favor. Ele limpou com as costas das mãos as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Sinto-me honrado em conhecê-la e saber o quanto você é inteligente, estudiosa, feliz. Sinto-me envergonhado pelo que fiz. Perdoe-me. Não preciso perdoá-lo. O Senhor não me prejudicou em nada. Estou muito bem com a família que Deus me deu. Quando puder, gostaria de conhecer minha mãe biológica, se for possível, mas não se preocupe, tudo está bem, tudo tem uma razão de ser. Emocionou-se vendo que seu pai não parava de chorar. Sabe, Stella, muito do que fiz foi por não suportar o celibato, pelos motivos que já lhe contei. Nunca mais tive notícias de sua mãe biológica. Fui obrigado a entregar você para o Macedônio e Jandira, que não tinham filhos. Naquela época, não podia nem pensar em deixar a igreja, pois não teria como sobreviver sem profissão. Reconheço que fui covarde e egoísta, só pensei em mim, faltou coragem para assumir o casamento. Hoje estou livre, preso apenas aos erros do passado. Tomei tardiamente a melhor decisão da minha vida. Não sou mais padre. Estela viu que ele não estava usando batina. Tenho uma boa profissão e estou namorando Florinda, professora dessa escola com quem devo me casar em breve. Desejo que o senhor seja muito feliz, como sou com meus pais. Também quero dizer que li seu presente em 2 dias. Fiquei grudado naquele livro, não conseguia parar de ler. Ele mudou tudo que eu entendia por religião. Chegou na hora certa, no momento de desespero. Hoje não sou mais católico, sou espírita. Com certeza absoluta, sou espírita. Estou relendo este livro bendito, estudando essa obra extraordinária de Kardec e fazendo minhas anotações. Esse livro, conforme você disse, respondeu a todas as minhas dúvidas e questionamentos da vida. Questões sem respostas, carregadas comigo há muitos anos. Muito obrigado por esse presente valioso. Não sei o que seria de mim sem essas revelações. Acho que não teria suportado os momentos difíceis, quando comecei a refletir sobre meu comportamento desajustado. As respostas dadas a Allan Kardec pelos espíritos iluminaram minha vida. Não falei para você, mas Florinda sempre foi simpatizante do espiritismo. E ontem fomos a um pequeno centro espírita perto de casa. Comecei um tratamento espiritual e devo continuar com uma série de passes, que nem sei o que é. Um espírito se comunicou e disse que não posso mudar o passado, mas posso construir um futuro belíssimo, se for um homem de bem. Aceitei o desafio, quero ser outra pessoa. Cansei de errar e de prejudicar muita gente. Não deveria ter me demorado na religião, que não atendia meus anseios de vida nem resolvia as dúvidas que trazia no coração. Acabei sendo religioso inseguro, vivia fingindo e enganando aqueles que acreditavam em mim. Ensinava os dogmas católicos sem convicção, estava perdendo a fé a cada dia. Estela procurou mudar o assunto para tirá-lo daquela situação difícil. Que bom que o senhor está gostando da filosofia espírita, que não é só filosofia, mas também ciência e religião. A doutrina espírita, como o senhor deve ter aprendido, está alicerçada nas leis naturais da vida. É o cristianismo redivivo, pois recorda os ensinamentos de Jesus na sua maior pureza, sem as mudanças trazidas pelos homens. Augusto estava prestando atenção nas sábias explicações da filha, mas preocupado com suas últimas decisões, com os novos caminhos que se abriram à sua frente. Com sentimento sincero, tomou coragem e falou emocionado: Filha, posso lhe dar um abraço? E permaneceram chorando abraçados na biblioteca do Colégio Nossa Senhora de Fátima, uma das melhores escolas de São Paulo.
Não consigo chamá-lo de pai, pois já tenho um pai maravilhoso. Vou chamá-lo de professor, posso? Pode sim. Depois quero agradecer ao Márcio e à Jandira por tudo que fizeram por você, filha querida. E ainda envergonhado, ficou controlando as emoções para não chorar de novo, admirando a beleza e a sabedoria da filha. Existem espíritos cujo arrependimento é muito tardio, porém, pretender-se que nunca melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Nota: São Luís, questão 1007 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec.